Olá, boa noite a todos, pessoal que está entrando aqui. Hoje o nosso convidado para um bate-papo é o Alex Venturi. Ele é sócio-gestor da Academia Champs. É uma academia que tem 3 locais aqui na nossa cidade. Tem uma no Meia, uma no uma na Tijuca e uma outra no Caxambi, que é com CrossFit. Então, hoje a gente vai bater um papo com ele para entender um pouquinho do que está passando esse setor do ramo de atividades das academias, tendo em vista que as academias estão fechadas por decreto, né, proibidas de funcionamento, e é um ramo da atividade física importantíssima para muita gente. E como é que eles estão conseguindo lidar com todo esse problema, né? Então, acho que vai ser um papo aí interessante para a gente trocar essas experiências para saber como é que todo mundo que está nesse ramo vai poder lidar com a pandemia. Eu tô aguardando, não consegui ainda identificar se ele já entrou. O Alex, só para a gente conversar hoje, teve também uma sessão virtual na Câmara. A gente teve informação agora há pouco de que a Prefeitura do Rio resolveu proibir as feiras livres nesse momento na cidade, talvez por achar que estejam ocorrendo grande aglomeração de pessoas nessas feiras. Mesmo até então acontecendo o, o revezamento, né? O revezamento dos feirantes, um lado par para o lado ímpar. Mesmo assim, a prefeitura resolveu intervir e proibir por enquanto a atividade de feiras livres aqui na cidade. Eu já tinha recebido ligações, né, de pessoas que tentavam ligar também, diz que é aglomeração, falando das feiras livres, que as pessoas não estavam respeitando a distância, não estavam respeitando os limites para que não houvesse problema e possível contágio. Então, talvez por esse motivo a prefeitura tenha resolvido fazer. Eu vou colocar aqui também para amanhã ou na sexta uma programação de todas as lives que nós vamos fazer semana que vem. Algumas pessoas bem importantes de diversos ramos já confirmadas. O Alex que entrou. E aí vou passar depois no final dessa live para vocês a programação das lives da semana que vem. Ô Alex, boa noite, você tá bem? Tudo bem, Como é que Rafael? tá? Boa noite. Tudo. Obrigado aí por estarmos juntos fazendo esse bate-papo. Eu acho que você vai ser um exemplo do que a gente vai ter de experiência sobre o que está acontecendo com as academias com essa pandemia toda. Então, eu quero te dar as boas-vindas, né? Pedir para, inicialmente, já identifiquei que você é o sócio-gestor da Academia Champs. É uma academia Sim, que tem ali no Meia, na Dias da Cruz. Ali na Tijuca, ela fica na esquina da Pereira Nunes com a Maxwell. isso, E tem uma academia no Caxambi, que é a de CrossFit, correto? isso. Ah, Na Cirne Maia é a unidade que é CrossFit e Lutas. exatamente. É, Vamos lá. Rafael, Alex, só para fala. isso, para começar, só diz um pouquinho assim da tua experiência no ramo, quantos anos você já está com as academias, como é que você, né, entrou no ramo, só para todo mundo entender um pouquinho da tua história, por favor. Eu sou profissional de educação física, formado pela UERJ. Trabalhei na UERJ no início da minha carreira e a gente tem academia. Eu comecei essa brincadeira em 92. Então já tem um tempinho essa brincadeira. É experiente, é experiente. A gente começou assim na época de hiperinflação, começou com um mercado muito amador, era tudo muito no achismo e o mercado veio se profissionalizando, a gente veio se profissionalizando junto com o mercado, evoluindo. E hoje a gente está com as 3 unidades montadas e eu vou te dizer, Rafael, a gente nunca passou por uma situação como essa. Eu acho É que o, eu estou falando que eu nunca passei por uma situação como essa, mas várias das pessoas que estão dividindo esse momento com a gente devem pensar a mesma coisa. Nenhum de nós nunca esperou
uma situação como essa que a gente está vivendo. É uma coisa bem inusitada, você não tem respostas prontas, a gente não consegue antecipar muito, porque a cada momento a gente está aprendendo e a cada momento os acontecimentos nos empurram para tomar novas decisões e decisões que a gente não pode errar, elas têm que ser acertadas. Antes de você entrar aqui, eu estava até falando, no momento em que se começa a discutir planejamento para a retomada gradual dos estabelecimentos, da economia, da abertura, hoje a Prefeitura do Rio tomou uma decisão de fechar por 10 dias as feiras livres. Ali próximo da sua academia do Meia tem uma das feiras das mais tradicionais, talvez a maior Sim. feira do Meia, ali na Rua Galdino Pimentel. Então, perto da unidade da Tijuca e do Caxambi também tem várias feiras livres. Então, hoje foi tomada essa decisão, né? Então, talvez algumas pessoas ainda não estejam cumprindo assim, aqueles requisitos básicos de tomar uma distância, de tomar os cuidados, de não subestimar realmente o vírus, né? Se cada um tivesse um pouquinho mais de disciplina, eu acho que a gente poderia já estar numa situação melhor com relação às aberturas graduais. Mas vamos lá. Sim. Você está desde 92 nessa brincadeira, de repente se depara com uma pandemia que está gerando um pandemônio, né, na vida de todo mundo. E o ramo de atividade física está sendo dos mais afetados, naturalmente, né? Está sendo afetado porque foi um dos primeiros a parar. Assim, nós estamos parados desde 17 de março, foi quando o Witzel pediu para as academias fecharem. A princípio ele fez uma sugestão e depois foi uma obrigação por decreto. No momento, a gente está com uma previsão de retorno em 1º de maio, né, o último dia da atual suspensão de atividades é 30 de abril, mas a verdade é que a gente não tem certeza sobre essa data. A gente não tem certeza se realmente nós conseguiremos reabrir em 1º de maio ou se essa data vai estar estendida. Hoje eu estava respondendo o e-mail de uma aluna, perguntando, as academias reabrem em 1º de maio? E eu respondi para ela, nós estamos 100% prontos para abrir 1º de maio, mas eu não consigo te garantir que a gente vai abrir 1º de maio. Isso depende. Na realidade, tudo que está acontecendo, Rafael, depende de duas coisas. Todos têm medo, e é um medo justificado de ficar doente, e todos querem que a economia volte a funcionar. Ninguém está gostando da economia parada, é ruim para todo mundo. Então, a gente está meio entre a cruz e a espada. Todos querem voltar a funcionar, mas isso depende exatamente do que você estava falando. As pessoas, nesse momento, têm que ter consciência de que elas precisam se manter afastadas. A gente precisa dar um respiro para o nosso sistema de saúde, porque essa é a grande equação. Nós não temos vacina. Nós não temos ainda um remédio, ainda não temos uma vacina e ainda não temos um remédio eficaz. A população precisa se contaminar? Precisa se contaminar. Mas em que velocidade? Ela precisa se contaminar numa velocidade tal que o nosso sistema de saúde consiga atender e consiga responder de forma eficaz a essas contaminações que vão acontecendo. Essa é a grande matemática. Essa é a grande matemática da coisa. Como é que você faz o equilíbrio entre garantir a saúde das pessoas e não arrebentar com a cadeia econômica que por enquanto está sofrendo um baque terrível aí nessa situação toda, realmente. E aí eu vou mais além. Eu acho que nós sabíamos que o vírus estava chegando, mas, mais uma vez, né, ou por subestimar, ou então por achar que em cima da hora se resolve tudo, sempre falta planejamento para várias esferas de governo. O tal do planejamento, que é aquilo que você, vai chegar o vírus, eu preciso já estar com tudo pronto aqui. Eu tenho que ter o respirador, eu tenho que preparar os leitos, eu tenho que preparar os equipamentos, porque um dia que der, desculpa o termo, um dia que der a cagada, eu vou estar pronto para conseguir pelo menos tocar meu barco aqui e fazer com que as pessoas consigam entrar, vão se recuperar e saem, né? E que as baixas seriam as mínimas possíveis. Agora, a gente está começando a ver problema de gente que tá morrendo por falta de... eu já soube de gente que não conseguiu fazer a transferência para o hospital, que está sendo referência. Teve gente que morreu num SER desse da vida,
porque estava esperando a transferência, não chegou e não conseguiu ter condição, né? Teve gente que faleceu por falta de respirador já na quantidade aí dos hospitais. Os hospitais de campanha, que já estão sendo anunciados há várias semanas. Estão com a estrutura, talvez, boa parte pronta, mas não tem os equipamentos necessários. Então, assim, eu fico muito triste com essa coisa de achar que em cima da hora a gente resolve e vai ter como fazer. E não é. Se não tiver um planejamento, a gente se arrebenta. Então, infelizmente... Eu acho que a gente passou por uma esperança. Nós tivemos, antes da Covid-19, 2 outras, não se tornaram pandemias, mas 2 outras epidemias de vírus respiratórios. A gente passou pela SARS, a gente passou pela gripe suína, a gente passou por outras coisas e que ficaram na Ásia, foram contidas ali e não causaram o que causaram. Eu acho que a gente tinha a inocente esperança que isso ia acontecer de novo. Que não vai chegar no Brasil, não vai ter um impacto grande, mas teve. E foi muito rápido, e foi muito rápido, e foi muito rápido. A verdade é que quando a gente tomou pé da gravidade da situação, que foi quando os casos explodiram na Europa, já não dava mais tempo para se planejar. Dava tempo de fazer o que a gente está fazendo. Mas não dava mais tempo de se planejar com antecedência. Aí, assim, o planejamento, a saúde, aí é uma discussão mais profunda. A gente sabe que vai além disso. Mas, nesse momento, lidando com aquilo que eu falei, com uma coisa muito nova e com situações que a gente não conseguiu planejar. A gente tem que dar resposta agora. E as respostas têm que ser boas e têm que ser... Assim, o mercado de academia, em parte, ele está tentando fazer isso. Ele está tentando se preparar, está tentando se adequar. Por exemplo, eu acho que todo mundo está vendo muitas iniciativas, algumas mais profissionais, algumas mais amadoras, mas de oferecer a possibilidade dos alunos treinarem em casa. Eu estou fazendo isso. Hoje apresentamos 7 aulas online por dia, diferentes para os alunos. Rafael, é a melhor coisa do mundo? É o ideal? Não, não é o ideal. Mas é a resposta hoje, né? Que a gente consegue dar nesse momento. Exatamente. É melhor do que ficar parado? É muito melhor do que ficar parado. A gente está se esforçando muito para isso e muitos alunos estão aderindo. Mas é aquela resposta que a gente pode dar nesse momento. É uma das coisas que a gente consegue fazer nesse momento. Entendi. Eu quero aqui registrar que entrou aqui também para assistir o deputado estadual Carlos Caiado. Tem sido um parceiro com quem tem conversado bastante sobre questões de projetos e ações lá na Alerj relativas ao governo do estado. Agradeço a presença. E te perguntar o seguinte, quando veio a pandemia, decreto fechou a academia. Primeiras reações, os alunos começam a ligar, as contas não param de chegar, os profissionais ali que estão envolvidos com você trabalhando, fica todo mundo. E agora? O que a gente faz? Como é que foi esse tsunami que chegou de repente e assim, como é que foram as primeiras ações assim, da academia para tentar botar a cabeça no lugar e começar a tomar as decisões? Rafael, assim, a academia trabalha com clientes. Eu tenho 2 clientes, 2 que são meus clientes. Eu tenho os clientes internos, que é toda a equipe que trabalha com a gente, todo mundo. E eu tenho os clientes que a gente chama de externos, que são os nossos alunos. Então, uma coisa importante era dar uma resposta rápida e firme a esses 2 públicos. O que a gente fez com os nossos clientes internos, os nossos funcionários? Eles são nossa responsabilidade nesse momento. Os empresários têm muita responsabilidade nesse momento. Então, uma coisa importante, a gente não vai demitir ninguém. Outra coisa importante, a gente vai garantir o salário de todos os funcionários. O governo apresentou um plano de ajuda, esse plano não veio para o salário de março, mas a gente garantiu o pagamento integral e sem atraso do salário de março. A partir de abril, a gente vai conseguir a ajuda do governo, a gente precisa da ajuda do governo,
mas a gente tem com os nossos funcionários um compromisso, que é a não redução salarial. O governo vai recompor em parte os salários, ele vai ajudar, e eu assumi com todos os nossos funcionários a obrigação, o compromisso de complementar o salário deles para que nesse momento tão difícil eles não tenham nenhuma perda salarial. Eu não consigo me achar bonzinho, ou, nossa, eu não estou fazendo nada demais, Rafael. Eu estou fazendo o que todo empresário tem que tentar fazer. Se esforçar para ajudar a sua equipe e para manter o mercado. Se o meu funcionário ele não recebe, ele não consome. Se ele não consome, eu esvazio toda a cadeia produtiva. Exato. E essa paralisia da cadeia produtiva é um risco enorme que a gente corre. Na outra ponta, nós temos os nossos alunos. A gente, no primeiro dia de paralisia, Rafael, a gente postou nas nossas mídias sociais e em nosso site qual era a nossa postura. E qual é a nossa postura hoje? A gente pede ajuda a todos os alunos, aqueles que podem continuar pagando as suas mensalidades, a gente pede que continuem. Não, mas a academia está fechada, a aula online vai repor, eu vou pagar para ter aula online? De jeito nenhum. Todo o período que os alunos, isso estava no nosso site no primeiro dia, todo esse período que os alunos que podem estão pagando com a academia fechada, ele vai ser integralmente devolvido. Seja por prorrogação de plano, para aqueles alunos que têm os planos com vencimento determinado, seja com desconto nos meses imediatamente posteriores à reabertura, para aqueles alunos que pagam por meio de débito no cartão de crédito, mas essa ajuda nesse momento é importante. A gente precisa conseguir atravessar, a gente precisa estar aberto quando passar a pandemia. Exato. Vou me permitir fazer um comentário a respeito disso. Acho que quem, por exemplo, não teve a sua renda reduzida, é diferente, por exemplo, um profissional liberal, um autônomo, né? Obviamente teve uma queda em suas rendas e isso estimula que se faça alguma negociação para conseguir chegar num acordo que seja razoável para as duas partes. Acho que quem não teve a renda reduzida pode contribuir nesse momento, fazendo um acordo para que, se lá na frente tiver que ser compensado, que seja compensado com o serviço, né? Mas que não deixe de faltar o valor nesse momento que os profissionais estão precisando bastante e que lá na frente, de repente, você vai ter alguma condição boa para um serviço que a academia preste e ela consiga continuar e manter ali o vínculo que é tão importante. Tem até para o setor de eventos e turismo, o governo federal lançou uma MP com esse intuito. Muita gente já estava começando a desmarcar os eventos e querer o ressarcimento do valor todo de uma vez. E a MP do governo serviu para tentar dar uma estabilizada nesse pessoal do ramo de turismo, eventos e cultura, definindo que se troque, né, tem até aquela hashtag do não cancele, remarque, se troque o valor que já foi pago por outro serviço, né, da empresa que foi contratada para qualquer coisa que tenha sido, ou então, depois da pandemia, a empresa vai ter um prazo de 1 ano para fazer essa devolução, né? Então, assim, fica a sugestão de fazer uma negociação nesse sentido. Quem conseguir pagar, paga. Se tiver que depois ter uma compensação, que fique com o serviço. Completando, eu entendo que nem todos os alunos têm condição de manter. Eu recebo... Rafael, atualmente, qual é o meu trabalho? Atender os alunos o dia inteiro pelo e-mail, ouvir o que eles têm a dizer, oferecer as nossas propostas, tentar negociar e ajudá-los o máximo possível. Tem alunos que falam com a gente, Alex, eu não consigo pagar, eu sou profissional liberal, eu tive redução da minha renda. Nesses casos, eu não posso fazer outra coisa, Rafael, além de dar a mão e falar, cara, a gente está junto, a gente vai passar disso junto. Eu vou suspender a cobrança do teu pagamento, enquanto a gente estiver fechado, eu paro de cobrar. Quando a gente voltar a funcionar e você puder voltar, a gente volta a cobrar. Eu acho que uma saída para isso, Rafael, e isso essa pandemia vai nos ensinar, e isso vai deixar de legado. Nós não somos nada sozinhos. Exato. Nós só somos alguém, pessoas, empresas, juntos. Juntos nós somos fortes. Juntos nós temos capacidade de superar qualquer coisa.
sozinho, nós não somos ninguém. Nenhum de nós, nenhuma empresa sozinha nesse momento é capaz de atravessar essa situação e chegar do outro lado perfeita. Vai chegar com muito dano. Exato. Se ela for ajudada, se os clientes forem né? parceiros, se ela for parceira dos clientes, a travessia é fácil. Muito, muito mais fácil, eu tenho certeza disso. Exato. Acho que esse momento vai com certeza deixar cicatrizes, só que a gente vai superar. E o que você falou, a importância de agora do convívio, o que a gente está valorizando, o tal do convívio social, daquela coisa de você ter alguém em quem você pode confiar, alguém para você lutar junto ali, mais do que nunca isso está evidente, né? E acho que agora é o momento de todo mundo compreender, ter serenidade, cabeça no lugar para conseguir passar por essa pandemia da melhor forma e crescer, né? Como pessoa, crescer, tomar como aprendizado essas lições que estão chegando para a gente, porque tem muita coisa que a gente pode pegar de aprendizado nessa situação toda. Com relação aos funcionários, você falou, né, como é que você está lidando com a situação. O governo federal também editou aquela MP 936, que fala aí da situação da compensação da suspensão dos contratos. Isso, vai ajudar muito. Nesse momento, a gente suspendeu o contrato da maioria dos funcionários, porque as academias estão obrigadas a ficar fechadas, a ficarem fechadas. Nós mantivemos parcialmente o contrato de todos os trabalhando na elaboração das aulas online. Isso é importante. É mais do que uma aula online, Rafael. A gente entende, enquanto equipe, a gente entende que isso extrapola o objetivo de tentar oferecer ou de dar alguma coisa aos nossos alunos. Isso é uma resposta que a gente consegue dar nesse momento à sociedade. É uma oferta, as nossas aulas não são fechadas aos nossos alunos, elas são abertas nas mídias sociais para todas as pessoas que quiserem fazer. É uma maneira que a gente tem de ajudar nesse momento. Aquilo que eu falei, todos juntos, nós juntos somos mais fortes, da gente ajudar os nossos alunos que estão obrigados a ficar em casa nesse momento e a todas as pessoas que praticavam atividade física em academia ou não, mas que nesse momento estão obrigadas a ficar paradas e podem achar na gente ou em outros lugares uma saída para se manterem saudáveis. Isso é importante para a gente passar pelo coronavírus e por todas as outras coisas, ou para reduzir o estresse. Esse momento de clausura está sendo difícil de superar o estresse. A gente vê aí várias reportagens. Dá uma angústia muito grande, porque você quer produzir, você quer... Sim, você quer viver, cara. Você quer se relacionar com as pessoas, você quer trabalhar, você quer ver as pessoas que você gosta. Eu quero me relacionar com os meus funcionários, eu quero me relacionar com os alunos. E isso, assim, dá uma angústia, porque você também não tem a data. Isso vai passar dia tal a gente está junto de novo. Eu tenho uma previsão, mas eu não tenho essa data. Então, a gente não tem 100% uma maneira que a gente se vai se confirmar. Não, é uma maneira que a gente tem de ajudar também, cara. É uma maneira que a gente tem de dar a nossa contribuição. Algumas pessoas perguntam para a gente, mas você acha importante que a academia volte logo a funcionar? Lógico que eu estou falando do meu negócio, é lógico que eu estou falando do segmento, mas, Rafael, eu acho mais do que importante, cara. Eu acho indispensável. Por quê? Academia é saúde. Exato. Academia, antes de qualquer coisa, é um centro de promoção de saúde. Quando a gente olha as pessoas afetadas pelo Covid-19, hoje, quais são os grupos mais afetados? São os grupos que têm o que a gente ouve falar, já virou até uma palavra comum, as tais das comorbidades. Exato. São os obesos, são os hipertensos, são os diabéticos. E quando você olha essas pessoas e oferece atividade física para eles, assim, a gente está muito... Quando a gente fala em atividade física, e essa é a característica da Champions, a gente fala muito além de estética, Rafael. Estética é outra coisa, Sim. A gente fala para a saúde. Todas as pessoas que têm as comorbidades, que são
expostas à prática de atividade física, elas têm uma redução muito grande desses fatores. Vários de nossos alunos que entram hipertensos, diabéticos ou com sobrepeso, à medida que o tempo passa, eles são indicados pelos seus médicos, não é indicação nossa, é indicação médica, a reduzir os seus medicamentos, a melhorar as suas restrições, porque eles se tornam mais saudáveis, mais aptos. Então, cara, expor as pessoas a isso é uma forma de protegê-las, de torná-las mais resistentes ao coronavírus e a qualquer coisa. A gente está tendo uma série de iniciativas pelo Brasil que estão pleiteando que a atividade física realizada tanto em ambientes particulares quanto em ambientes públicos seja decretada ou seja entendida como uma atividade essencial. E isso está baseado em dado médico, em centenas de estudos que reproduzem, ou melhor, que provam isso que eu estou falando, da importância da atividade física na prevenção e na manutenção da saúde. Fora aquilo que a gente escuta também, que é o estresse que a gente está passando nesse momento, que a atividade física é uma válvula de escape muito importante para isso. Então, eu repito, Alex, você acha que o retorno das academias ou o retorno da prática de atividade física é importante? Sinceramente, muito além da minha visão de empresário, eu acho isso mais do que importante, eu acho essencial. Acho que você está corretíssimo nessa sua fala. E a gente percebe que pessoas que estão em casa no confinamento obrigatório vão querer uma válvula de escape. Né? E a gente começa a ver, começar a pegar alguns dados de alguns problemas. Às vezes essa válvula vai para a bebida. Às vezes essa válvula começa a ter problemas conjugais ali, está aumentando o número de mulheres que são agredidas nas suas residências. Né? A gente está vendo isso. Está começando a ficar... A gente está vendo isso. Começa a ter esses dados reais e ver o quanto que é difícil. Então, eu particularmente concordo muito com você com relação às academias. Acho que as academias, supondo que abrissem amanhã, a maior parte delas realmente estaria preparada para receber os alunos, explicar quais são os procedimentos, para que todos tenham o cuidado na hora de fazer as atividades. Os cuidados de... a prefeitura decretou agora que a partir de amanhã é obrigatório o uso de máscara. Então, já ia ser uma das coisas que as academias iam ter que, tá de máscara, beleza. E eu acho que as academias estariam sim preparadas para receber os alunos e dar todas as orientações possíveis, dividindo ali os espaços para que você não tenha nenhum tipo, óbvio, de aglomeração que possa ensejar aí um perigo de contágio. Você tem outras atividades que também poderiam, de repente, ser aí abertas ou hoje estão abertas, né? Você tem lojas que estão abertas e que talvez não... Você vai botar no nível de o que é mais importante, o que é essencial. Você abrir uma oficina mecânica é muito essencial, né? Você ter um autônomo ali funcionando é essencial, mas você também ter uma academia, eu acho que é mais do que essencial, como você falou. Concordo muito com essa visão. Uma pergunta também que eu ia fazer. A MP 936948, talvez para o setor de eventos, ajudou muito. A MP 936 por conta da situação dos contratos de trabalho. Agora, uma das notícias que o governo federal anunciou, que com grande pompa, mas que até agora na ponta, pelo menos eu não vi ainda conseguir isso se firmar, é a tal da linha de crédito com condições facilitadas. Isso não apareceu ainda não, Rafael. Isso ainda não apareceu. Caixa Econômica, BNDES se juntaram, fizeram lá um anúncio que a taxa era pequenininha, que você poderia pagar em até 36 meses, depois de um ano. Isso só para a Folha. Isso para a Folha já está disponível. Isso para o pagamento da folha de salário está disponível. Mas para capital de giro... Para capital de giro que isso não conseguiu. Isso não acontece. O que acontece, Rafael? Eles estão operacionalizando com os bancos privados, né? Mas o banco privado tem medo. O banco privado não quer abaixar a taxa de juros, a taxa é alta. O banco privado segura isso, é difícil. Assim, eu me coloco em qualquer situação, mesmo numa dessa, onde, entre aspas, ela é prejudicial para mim, porque eu queria crédito muito barato, eu tento me colocar na posição do outro. O banco tem medo.
Ele tem medo de levar calote, ele não sabe o dia de amanhã. Mas eu acho que isso tinha que ser mais forte. No momento, até pela minha característica de gestão, pela maneira que eu levo as empresas, a gente tem um pouco de reserva. Então, eu consigo passar por um período curto sem precisar disso. Mas eu sei que várias academias, vários amigos meus, inclusive, não conseguem. Ah, porque o cara é descontrolado? Não, cara, ele pode ter feito um investimento recente, se descapitalizou, e aí? Ele precisa. Isso era uma coisa muito necessária, mas que a gente só tem isso até agora para a folha de pagamento. Não tem para o resto. Deixa eu te fazer uma colocação, não sei se você sabe, mas os bancos foram ajudados pelo governo federal. Tem o tal do depósito compulsório, que eles pagam 25% do depósito compulsório, eles têm que deixar lá. Foi reduzido para dar liquidez. Para 17. Essa diferença era justamente para eles conseguirem repassar para vocês uma condição melhor de conseguir ter esse capital de giro. Eles não estão fazendo. Infelizmente. Esse dinheiro ficou retido, é o que os economistas chamam de empossamento financeiro. O dinheiro está empossado, o banco trouxe 8% do volume dele, que era depósito compulsório, veio para o caixa dele, mas ele não tem coragem de emprestar. Entendi. Ou não é estimulado. Está faltando uma mão de ferro ali do Ministério da Economia. Está faltando. Tá? Porque, infelizmente, nesse momento, o Estado vai ter que intervir. Tem que ser um pouco intervencionista para conseguir reequilibrar as forças, porque senão quem está mais frágil nesse momento, que são vocês, não vão conseguir suportar. Então a gente precisa que o Estado realmente defina aí tem essa mão de ferro em cima deles para eles conseguirem passar para vocês essas condições e vocês tenham condição. Eu tô vendo. Deixa eu falar uma coisa, Rafael, que eu vi exatamente umas dúvidas que estão subindo. A gente provavelmente vai ter um protocolo do poder público para a volta das academias, mas o setor hoje, eu em especial, a gente já está preparando esses protocolos, a gente já está... Porque a gente tem o Oriente, a China, Hong Kong, Singapura, que já estão bem antes da gente. Então as academias de lá já começam a voltar. E a gente tem os protocolos que eles seguem, as orientações, assim, algumas coisas que a gente já está fazendo a gente já contratou uma empresa, a gente está esperando a ordem para voltar, para fazer uma desinfecção profissional na academia, daquele estilo que você faz em grandes áreas, com aquele líquido pulverizado. Isso vai ser importante para fazer, isso vai ser importante as academias e todos os centros que puderem fazer isso, fazerem para os clientes terem mais segurança. A gente vai ter aquilo que a gente falou. Eu tenho certeza absoluta que os profissionais vão ser obrigados a usar máscara, obrigados, e muito provavelmente os clientes vão ser ou obrigados ou sugeridos a usar máscara. Você vai ter protocolos de limpeza, fora essa limpeza química profissional que eu estou falando, de limpeza diária, de um cuidado adicional de limpeza diária. Isso é muito importante, a gente já está preparando esses protocolos. A limitação de uso e a organização dos espaços para que essa limitação de uso seja respeitada e seja segura. A verdade você vai ter uma determinada taxa de ocupação. Um dos trabalhos da academia vai ser acompanhar o número de alunos por horário, divulgar as taxas de ocupação por horário e tentar se organizar junto com os alunos, se for o caso, até oferecendo mais horários de aula. Vai ser um contrassenso que você vai ter queda do número de alunos, mas talvez mesmo assim você tenha que oferecer outros horários para que os alunos possam se distribuir pelos horários e praticar atividade física de forma segura. A gente muito provavelmente não, eu só não sei exatamente a maneira, mas a gente vai delimitar os ambientes para que os alunos usem as salas de forma segura, mantendo afastamento entre eles. E em cada ambiente a gente vai ter o controle de números
e vai acompanhar a lotação. Ó, essa aula, nesse momento, está lotada. E a gente vai direcionar os alunos para outro ambiente, vai adequar as atividades a todos os públicos, mas isso faz parte da responsabilidade da empresa também. Exato, Assim, exatamente. eu não posso querer abrir a empresa, gente, ó, nada mudou, vamos trabalhar com a academia cheia como era. Isso é irresponsável. Nem eu, nem ninguém pode fazer isso. Porque qual vai Exato. ser o resultado disso, Rafael? Um passo na frente, uma segunda onda. Quem quer uma segunda onda? Ninguém. Todos nós temos que ter consciência nesse momento. Eu vou repetir, é quase um mantra. Todos nós temos que estar juntos, sermos compreensivos uns com os outros, trabalharmos juntos nisso e entendermos que a gente vai precisar voltar numa maneira diferente. Vai ser para sempre? Não. Isso não vai ser para sempre. Mas isso vai ser durante um determinado momento, a gente vai ter que se adequar, todos vão ter que trabalhar juntos, a gente vai ter que descobrir formas novas de usar todos os serviços e gradativamente isso vai voltando ao normal. Até um determinado momento que tudo vai voltar ao normal. Na Exato. realidade, ao nosso antigo normal não vai voltar. Eu É, espero que a gente aprenda com isso e mude parte das nossas práticas, parte da nossa capacidade de interagir, de entender o outro e saiamos disso melhores do que a gente entrou. Eu sinceramente acredito nisso. perfeito. Vou até colocar, você falou dos outros países que já começaram a atuar dessa forma com os protocolos e vocês estão assim, acompanhando e vendo o que está dando certo para tentar copiar aqui, né, se for o caso. Hoje, lá em Santa Catarina, já foi definida a reabertura das academias, né? Sim, sim. Florianópolis hoje já reabriu as academias. É, Eu não e consegui ainda achar o documento com o protocolo deles, mas eu vou achar. eu peguei o texto e vou te passar quando acabar aqui, tá? Pô, Eu dei uma excelente, lida, eu não excelente. consegui, dei uma lida agora há pouco, não consegui captar tudo, mas vou te passar o texto quando a gente acabar a live, porque parece que é o estado todo já, né? Não é nem só Florianópolis, o estado todo Uhum. ordenou ali a reabertura e as prefeituras seguiram. Parece que foi isso. O problema é que às vezes o estado acha uma coisa, a prefeitura acha outra e não se falam, aí se tem determinações diferentes. Está acontecendo com alguns setores aqui nossos, da É, economia. é. Bar e restaurante é um Onde- exemplo, né? A prefeitura fechou e está colocando que só pode fazer o delivery. O governo do estado acha que pode funcionar com 30% da capacidade. Mas como quem determina no final é quem dá o alvará, que é a prefeitura, então os bares estão Exatamente. funcionando com delivery. Esse é o Então aí, momento da gente se entender, né, Rafael, e não brigar. pois é, tem que deixar a birra política de lado e seguir em frente, senão fica difícil para todo mundo. E a ponta é que sofre mais. Com relação a Santa Catarina, o que eu sei assim de por alto que eles definiram lá foram esses protocolos de limpeza e desinfecção. Parece que em cada turno, no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite, tem que ter pelo menos uma vez aquela limpeza, né, química geral mesmo, para fazer. Em Hong Kong eles param as academias 3 vezes ao dia durante meia hora, sem aluno, para que a desinfecção seja feita da melhor maneira. Devem Esse ter é o até protocolo de tirado, Hong então, Kong. então eles devem ter até tirado esse exemplo de lá, como você falou, é Uhum. bem provável. As máscaras para todo mundo, é claro que algumas atividades, quem for fazer aula de spinning não dá, talvez, quem for fazer uma corrida ali não dá para fazer, mas a musculação ou algumas, eles estão obrigando o uso das máscaras pelos profissionais e pelos alunos também. Eles colocaram que a academia tem que funcionar com um percentual de capacidade, não lembro certo se é 30% ou 50%, mas é um percentual. Então, aí o controle cabe sim à academia, conseguir dividir os Sim, ambientes para sim. não deixar fazer essas aglomerações. Então, assim, são esses tipos de cuidado que o bom profissional, eles vão seguir realmente a risca e vão conseguir orientar todos para que todos consigam fazer as suas atividades dentro dos padrões sanitários que serão exigidos pelo governo em si, né? Então, assim, acho que vale a pena pegar esses exemplos que você já citou dos outros países, ver o que o governo ali do estado de Santa Catarina também colocou, que provavelmente deve ter sido bem parecido ou coisas bem parecidas que vão, com certeza, servir aqui para a gente. Eu acho que
pelo menos é um alento, que já em algum local você já vê que está abrindo, né? Então, acho que é uma hora para a gente conseguir seguir ali o que está dando certo e tentar seguir nessa mesma linha, né? Na realidade, Rafael, essa limitação de percentual é uma coisa muito difícil de É você dizer. Qual é o subjetiva, né? percentual da academia? Você tem É que no olho. delimitar. É, Na realidade, os protocolos, você tem protocolo variando de 2 metros quadrados até 4 metros quadrados por aluno. de Esse é o distância. correto, Ah, é tá, onde tá. você Por mantém o aluno. afastamento. Então, se você tem uma sala de 100 metros quadrados, você vai ter 20 alunos, 25 alunos no máximo. Você não pode ter mais do que isso. Na realidade, não são 25 alunos, são 25 pessoas naquele ambiente. No caso da academia, entre professores, personagens, alunos, e isso a gente tem que adaptar e é responsabilidade da academia esse controle. Uma dúvida que alguns alunos têm, principalmente as pessoas que estão incluídas em grupos de risco ou as pessoas que são um pouco mais velhas. Quando a academia abrir, eu vou ser obrigado a voltar à academia? Não, você não vai ser. Você É, pode dizer na academia ou em qualquer negócio, eu não tenho segurança para voltar nesse momento. Eu não me sinto segura. Eu quero continuar pagando e depois receber o desconto depois ou não. Eu prefiro não pagar nesse momento, eu sou um grupo de risco e isso vai ter que ser negociado, isso vai ter que ser atendido. É aquilo que eu falei da parceria, as pessoas vão ter que continuar a tentar se ajudar e todos vão ter que chegar num denominador comum, que seja bom para todos. Esse exercício de parceria que a gente fez muito até agora e que vai continuar fazendo por um período muito grande depois da reabertura, não só das academias, de todos os negócios. entendi. Eu acho que tem que ser por aí mesmo, né? Vai ser muito da consciência de todo mundo. E lembrando também aqui, o governo lá do estado disse que tem que ter uma distância de no mínimo 1,5 m por cada aluno ali, né? Então, segue mais ou menos o que as outras prefeituras e os outros governadores estão fazendo, definindo uma É, distância de 1,5 m a 2 metros entre as é, pessoas para que não nas tenha. salas onde a ocupação é delimitada por equipamento, isso é mais fácil. Por exemplo, na sala, no ambiente cardio, onde você tem esteira, transporte, é fácil. Você para um aparelho e libera outro. Para um, então você mantém um afastamento na aula de spinning, na sala de ginástica, a gente vai demarcar com quadrados onde o aluno pode ficar, é mais fácil dele se guiar, e na sala de musculação, que é o mais difícil. Mas aí as pessoas, assim, é a parceria. O cliente também, o aluno também tem que ter consciência, ele tem que ajudar. Se manter afastado, usar máscara, limpar a mão com álcool gel, isso é muito mais do que um ato para preservar a sua saúde. É um ato para Exato. preservar a sociedade. É um ato de ajuda a todos, é um ato de ajuda da saúde do país, da tua comunidade, dos seus amigos. Não é só seu. É para todo mundo. E é essa consciência que a gente precisa que todos tenham. Exato. E eu lembro também que eles falavam lá em Santa Catarina das academias que tem luta, né? Sim. Eles estão sugerindo que não tenha o contato, a luta, ou seja, não pode ter, por exemplo, vamos imaginar aqui o jiu-jitsu, que é uma luta que tem, uma arte marcial que tem bastante contato. Eles estão sugerindo que dê aula somente com os movimentos, mas para não ter o contato de um aluno com o outro, né? Que faça, ou seja, uma coisa mais A leve, gente vai difícil ter de que se fazer. reinventar. A gente vai ter que Mas, se por exemplo, reinventar e esse é o nosso compromisso. A gente exato. vai ter que E adequar para os alunos. o box, por exemplo, dá para você fazer os movimentos ali bem, né? Então, acho que é por aí. Você conseguir, como você falou, se reinventar, se readequar. É um novo momento e que todos nós temos que saber nos adaptar à nossa realidade. A realidade hoje mudou completamente. Todos os paradigmas estão mudando. E que a gente consiga ter maturidade suficiente para crescer com isso e saber como é que está o momento, saber lidar com esse momento difícil que não, né, que as coisas chegaram de uma forma bem avassaladoras aí para todo mundo. Você está falando É, da luta, a unidade de boxe ela é crossfit e lutas.
Então a gente já passa por isso, o coordenador da área de lutas, os professores, eles já estão pensando, quebrando a cabeça para nesse momento de volta a gente poder se reinventar, reinventar as atividades de luta, poder atender aos alunos, manter o serviço, mas ao mesmo tempo mantê-los em segurança. E nos Verdade. manter em segurança também. É isso. Agora a gente conseguir cada dia colher as informações, tentar passar as sugestões. Eu tenho ficado em contato direto com o gabinete de crise aqui do município, acompanhando, né, quais são as ações do dia a dia e as decisões que eles tomam. Tento dar algumas sugestões porque a gente conhece muito bem a ponta, sabe como é que funciona, sabe quais são as dificuldades e apresenta algumas sugestões para ver se eles acatam, né? E acho que agora é isso. A cada dia tem uma decisão, a cada dia a gente vai ter que saber, tentar ler o que está acontecendo na realidade e aos poucos fazer um planejamento para essas reaberturas graduais que vão acontecer, né? Isso é inevitável. É por Essa é aí, a coisa Alex. mais difícil para mim, Rafael. Eu sou quem trabalha comigo sabe que eu sou o cara mais planejado do mundo. Eu tento antecipar todas as decisões, todos os passos, prever todos os cenários. Essa imprevisibilidade é uma das coisas mais difíceis para eu lidar. Angustiante. Assim, essas decisões que você não consegue prever, que toda a estrutura que você montou amanhã pode ser diferente, dói. Para mim, dói. E uma coisa que eu quero falar para você, você que está perto, muito perto da prefeitura, o que você precisar da minha ajuda, eu estou disposto a ajudar. Pô, Alex, a gente está discutindo tal assunto, eu queria te trazer aqui para uma reunião virtual, dá a tua opinião, sugere. Eu estou disponível, cara. Eu estou disponível a ajudar. Eu acho que a ajuda de todos agora vai muito além do seu umbigo. A gente tem que olhar Exato. muito além do próprio umbigo, cara. O nosso próprio umbigo ficou para trás. Ficou para trás há algum tempo. A gente tem que olhar para o todo. Todos que tiverem possibilidade de ajudar, de dar ideias, de tentar ajudar a melhorar para todos, ele vai melhorar para si também. Eu tô, assim, sempre estive e estou disponível 100% para ajudar, cara, em tudo que eu puder. Não, obrigado. Acho que essa troca de informações hoje foi muito importante, até para me ajudar a nortear as minhas anotações com relação às sugestões que a gente passa, a projetos que a gente implementa, digo até em termos de legislação. Então, acho que a gente está aqui para isso, é para trocar essas experiências. Eu já conheço a tua história de muito tempo, né? Você tem muito tempo aí de Meyer também. E a gente sabe, assim, do seu caráter, da tua seriedade, de como que você trata o teu trabalho, os profissionais que estão com você, os alunos que estão ali todo dia na Champs fazendo as suas atividades. Então, eu fico muito assim feliz e orgulhoso da gente estar trocando essa ideia, você me alimentando com mais informações, eu tentando te passar algumas atualizações, e para que todos saibam que a gente não está parado, a gente está se mexendo. Embora hoje a gente não consiga estar presente um do lado do outro, mas a gente está aqui adaptados à nova realidade, conversando, trocando essas informações para a gente conseguir tentar ajudar a nortear as decisões que virão pela frente, porque ainda teremos mais alguns dias bem complicados e não vai ser fácil não, tá bom? Como você falou, Rafael, assim, essa é uma oportunidade muito boa. Eu te agradeço muito, cara, porque a gente não consegue estar no dia a dia com as pessoas, com os alunos, por mais que a gente poste coisas nas redes sociais, por mais que a gente responda aos e-mails, é muito bom quando as pessoas podem ouvir da gente o que a gente tem a dizer, ouvir quais são as nossas reais intenções, tirar as suas dúvidas. Eu acho que isso enriquece muito, isso acalma um pouco o coração das pessoas que nesse momento, com toda a justificativa, estão mais desesperadas, estão mais sem chão, e é isso que a gente pode fazer. Dizer a que veio, dar a cara a tapa, literalmente, se colocar na linha de frente e tentar ajudar todos aqueles que estão conosco nesse momento. É a única coisa que a gente pode fazer. Se esconder na É, toca agora não é o que a não, gente tem que fazer. não, de forma alguma. Eu tô, assim, pode não parecer, mas estou trabalhando muito, todos os dias, telefone direto, né, direto. Desde que eu acordo até a hora de dormir é telefone. Então, contatos, são conversas, são reuniões virtuais como essa. A Câmara Municipal está fazendo as sessões de forma virtual, de forma online. Então, a gente está aqui a todo momento trabalhando, tentando
buscar o melhor, buscar ajudar a nossa contribuição nesse período difícil para que a gente consiga sair dessa mais forte, mais fortalecido. Para finalizar aqui, que o nosso tempo está quase estourando lá. Papo rende, né? É, as 3 unidades da Champs. Fala o endereço para a galera aí. Do Meia, Caxambi e da Tijuca. Ó, a gente tem a unidade do Meier, que é na Rua Dias da Cruz, 446. A unidade Tijuca, que é na Rua Pereira Nunes, 299. E a unidade Box Caxambi, que é na Rua Cirnemaia, número 29. É fácil de encontrar as academias nas redes sociais. Champs Fitness, a gente tem o site das academias, www.champsfitness.com.br, que tem as unidades fitness, que são a Meier e a Tijuca, e www.champsbox.com.br, que acha a unidade CrossFit e lutas. E nas redes sociais é só procurar por Champs Fitness ou Champs Box Brasil, que você vai achar a gente fácil. Fica o convite para fazer as nossas aulas, sendo ou não nossos alunos, tendo intenção ou não de no futuro ser nossos alunos. Nesse momento a gente quer estar junto com todos. Fica o convite para todos conhecerem a gente e fazer parte dessa família. É isso, Alex. Te agradeço. Eu só quero finalizar dizendo também, quem seguir a Champs no Instagram vai olhar que toda hora está lá aquele ao vivo, que são as aulas online que vocês estão fazendo para as pessoas. Então, quase toda hora que a gente entra no Instagram, olha, a Champs está lá ao vivo. É uma das aulas que a turma do Alex está possibilitando aí a todos, né? Então, Alex, obrigado. Né? A gente vai continuar se falando, obviamente. E vamos lá, torcer para que as coisas deem certo e tentar fazer a nossa parte nesse momento conturbado, tá? Obrigado. Obrigado, Rafael. Vamos trabalhar muito, como sempre. Exato. Obrigado pela conversa aí, tá? Valeu. Um abraço, Rafael. Tchau. Abraço. Boa noite. Boa noite. É isso, pessoal. Acho que hoje essa conversa foi importante, que o Alex é uma referência nesse setor de academias. E com certeza outras pessoas que também são donas ou alunos ou profissionais que trabalham em academias sabem da dificuldade que estão passando. E essa troca de experiência e de informação são muito importantes para ajudar a gente a sugerir, a ajudar os nossos governantes a nortear as suas ações. Falou? Galera, beleza? Amanhã tem mais uma live. Volto para conversar com vocês. Amanhã quem vem falar comigo é o João Marcelo. O João Marcelo ele é um dos representantes do Orla Rio, que tem a concessão daqueles quiosques da Orla Marítima. Né? São 309 quiosques. 309 quiosques da Orla Marítima. Então o papo vai ser com ele, que é um ramo de atividade que é impactado diretamente porque está muito ligado ao setor turístico, ao setor gastronômico. Vai ser um papo bom também. Então vamos lá. Hoje foi o dia da academia, amanhã é o dia do turismo e da gastronomia. Falou? Boa noite a todos. Amanhã aguardo vocês. Valeu.